Bom, então, óbvio que quando a gente fala de excesso de peso, né, e a conta que não fecha, né, porque comemos mais do que gastamos, entra aí o aspecto apetite, né, um aspecto muito importante que vem sendo estudado, poxa, há décadas, né, o que a indústria farmacêutica já pesquisou de medicamentos, de substâncias que pudessem, né, auxiliar na redução do apetite, né, porque muita muito em função desse apetite é cerebral, né? Por isso que drogas assim, como por exemplo os anfetamínicos, né, que foram muito usados na década de 60, 70, anfepramona, dietilpropiona, né, e o femproporex. Por que esses produtos faziam tanto sucesso? Porque eles são excitantes e desfocam a pessoa, né? Então, em relação só à comida, a pessoa fica ligada, fica assim mais ativo, né? E uma forma até não saudável, mas inclusive deu muito problema isso nos tratamentos, né? Porque a pessoa fica muito irritada, né, com a anfetamina, fica muito ligada, fica quase com um efeito quase semelhantezinho um pouco à cocaína, né? Então as pessoas ficavam difíceis, né, de se lidar, né? Então, outras medicações, né, que por acaso, como a sibutramina, que não teria sido desenvolvida especificamente para tratamento de hiperfagia, né, mas que acabou mostrando alguns resultados, porque todas essas substâncias, medicamentos que foram usados, ou ainda algumas são usadas na redução do apetite, é exatamente por isso, porque elas desfocam a fome. Ela desfoca o pensamento da pessoa que muitas vezes está muito só na comida, né? Não é tão fácil, gente, lidar com isso, porque as pessoas trabalham o dia inteiro, né? As pessoas não moram perto do trabalho, isso é uma, cara, isso é um terror, coitado das pessoas. Moram longe, aí pô, trabalha o dia inteiro, aí vai para casa. Na hora que chega em casa, cara, relaxar é comida, é complicado, né? O prazer, né, da mesa e tudo mais. Então, realmente, é uma luta, né? Porque esses medicamentos que conseguem, tipo, assim, reduzir um pouquinho o interesse no alimento, ainda nós não conseguimos que não tivessem efeitos desagradáveis, né? Por isso que continuamos aí nessa luta com relação ao apetite e que hoje se pensa muito também em ansiedade, né? Então, a redução da ansiedade, normalmente, ela também contribui de alguma forma para reduzir compulsão alimentar. E são coisas difíceis, não são fáceis de trabalhar isso na pessoa, não, vocês sabem disso. Mas, assim, mostrar um mapazinho interessante que eu peguei de um artigo sobre, na parte de cima, os principais estimuladores do apetite em nível central hipotalâmico, e embaixo aqueles que fazem o contraponto, tá? Então eu vou primeiro focar aqui o binômio, né, antagônico, né, assim, muito conhecido, né, o neuropeptídeo Y com a alfa-melanocortina. Então esse suprime, diminui, reduz o interesse pela comida, e esse é talvez o mais potente, né? A gente hoje nunca pode falar assim, é o mais potente, amanhã prova que é a grelina, mas é com certeza um poderoso estimulante do hipotálamo para a busca e o interesse na comida, né? Então, muitas das medicações, né? Medicações que são usadas às vezes assim em conjunto, né? Como a bupropiona, por exemplo, e a naltrexona, né? Que vão atuar aqui no neuropeptídeo Y, né? Mas, enfim, temos toda essa outra corte, né, digamos assim, de estimulantes do apetite. Eu diria a vocês aqui, por exemplo, esse bem central aqui, a grelina, é um dos mais terríveis. Por quê? Porque a grelina, ele desarma todos os de baixo. O chamado efeito grelina, que é o efeito da noite do adolescente chegando em casa, né, na madrugada, cheio de fome, aquela coisa. Realmente o efeito grelina, ele vai retardar a saciedade da pessoa comendo e não para. Aquilo não consegue estimular, tá? Os efeitos
contrários, né? A própria colecistoquinina, que é a CCK, pô, depois de 20 minutos de alimentação, uma alimentação intensa, ela vai bloquear, mas a grelina não deixa. Então, sobre o efeito grelina, pessoas já relataram aí um adolescente na madrugada comendo 3.500, 4.000 calorias numa única, entre aspas, refeição. Porque ela é terrível, porque ela vem do estímulo do estômago, famoso estômago vazio. Então, a mucosa vazia, por muito tempo, ela vai produzindo grelina. E vai produzindo grelina, e vai produzindo grelina. Então, essa questão do jejum intermitente, essa questão de longos períodos sem comer, a pessoa tem que... Não é sempre que funciona para todo mundo, não. Porque pessoas que respondem muita grelina, quando ela passar aquelas 8, 9, 10, 12 horas de jejum intermitente, o que vem depois pode ser tipo quase que 2 dias de ingesta de caloria numa única refeição. Então é perigoso realmente. Eu, particularmente, não sou muito favorável a essa questão de ficar longos períodos sem comer, tá? Porque você vai estar liberando um hormônio reconhecidamente nesses períodos. Não há dúvida que a grelina ela é liberada no prosseguir de um jejum, né? Prosseguir de um jejum. Então, vamos ter bastante atenção nisso, porque, como eu falei a vocês, ela desarma todos os mecanismos sacietógenos e retarda. Então, a pessoa até se sentir saciada, no chamado efeito grelina, ou na síndrome grelina, ela vai mandar para dentro aí um volume de caloria assustador, né? Então, temos também os hormônios, por exemplo, da fome noturna, orexina. Ficar acordado até tarde é ruim, dá muita fome, porque libera muita orexina. A orexina, se você está dormindo, a orexina é um neuropeptídeo que ela está vinculada a outras situações, inclusive durante o sono, não nos deixar completamente neuromuscular, né? Não inativar todo o neuromuscular, a orexina, né? Eles parece que dizem que aquela sensação de estar preso, que não consegue se mexer durante o sono, né? Uma sensação horrível, né? Que as pessoas relatam, né? Eu já tive algumas vezes também, exatamente por deficiência de orexina. Então, quer dizer, é um neuropeptídeo vinculado a certas questões do sono, mas que é um tremendo estimulante do apetite. Então, se você fica acordado até muito tarde e começar... Aí vem o efeito grelina com orexina. Aí vai ser complicado, tá? A galanina também é outro peptídeo estimulante do apetite, mas aqui mais ligado, por exemplo, à gravidez, né? Então, realmente, até tem uma parte fisiológica necessária durante a gravidez e tudo, mas também já se manifesta em muitas situações de alterações hormonais, como a gente falou, as rupturas hormonais, que são, na verdade, rupturas de homeostase hormonal, né? Isso que a gente chama de ruptura, não do hormônio, da homeostase hormonal. E no caso, galanina já vem sendo também discutida com relação junto, por exemplo, no homem, com a questão do aumento da mama no homem, em função de muito produto hormonal que vem até de plásticos, né? Nós estamos vendo estudos da OMS agora atualmente sobre o bisfenol e outros e tal. Então, parece que também isso vem aumentando, não só na mulher como nos homens, né? Então, níveis também de galanina, que aí não teria nada a ver, porque seria muito específica da gravidez, tá? Mas também é um neuropeptídeo que vai somar aqui. E o AGALT peptídeo também, que é, por exemplo, estudado há muitas décadas, que é um peptídeo que também tem um potente efeito sobre o apetite. Então, aqui nós temos a tropa de elite da fome, né? AGALT, neuropeptídeo Y, grelina, orexina, galanina. E aqui embaixo, o pessoal que tenta acalmar a coisa, né? Adiponectina, muito importante nesse aspecto do apetite, mais importante que a leptina, né, a adiponectina. Serotonina, porque ela pode, exatamente em relação à ansiedade, né, diminuir a ansiedade pela comida. Aliás, muitas medicações que foram desenvolvidas para
melhorar os níveis de serotonina no cérebro, acabaram sendo usados para apetite. A própria fluoxetina tem muito médico que utiliza e consegue alguns resultados. A sibutramina também é desse grupo dos aumentadores de serotonina, e que funciona, tá? Então nós vamos procurar falar com vocês alguns mecanismos menos agressivos, como a taurina, que vai ter um efeito também ansiolítico, não diretamente via serotonina, mas via o GABA, né? Que o GABA, ele está aqui por fora, não entrou diretamente aqui, mas ele vai ter um efeito ansiolítico e que pode ajudar, no caso, a conter principalmente as pessoas que têm mais vinculação da ansiedade com a fome, né? Que existe um grupo de pessoas, né? E existem pessoas que ficam estressadas e perdem o apetite, que aí é que predominou o quê? Noradrenalina, né? Predominou a noradrenalina, o hormônio do estresse, e se essa pessoa tem esse predomínio e leva mais tempo para baixar a noradrenalina, realmente a noradrenalina ela tem assim mecanismos que desfoca a fome, né? A pessoa fica focada em outras coisas, fica focada em problema, fica focada em como solucionar aquilo, né? Então, realmente, nesse grupo da ansiedade, nós temos aí esses poderosos medicamentos, né? A alfa-melanocortina, que vai ser o opositor do neuropeptídeo Y, né? Nós vamos mostrar, tem alguns fitoterápicos que podem ajudar a aumentar, e também, no caso, a colecistoquinina, aonde, por exemplo, nós vemos uma melhoria que é um hormônio intestinal, né? Então, a importância da flora intestinal. E nós vemos que uma flora alterada, como nós já estávamos até falando mais cedo com vocês, na parte, por exemplo, de flora obesa, bactérias metanógenas, enfim, quando essa flora está em desbiose, porque a desbiose não é só pouca bactéria, né? Bactérias boas em pouca proporção, né? Lactobacilos, bifidobactéria, tantas bactérias são chamadas probióticos, né? Então, realmente, essas situações de alterações da flora intestinal, elas vão contribuir também para a redução nesse poderoso produto que aplaca a fome, que é a colecistoquinina. Então, temos que pensar também em flora nesse caso aqui, né? Aqui, repetindo, né, adaptado do professor Schwartz, né? Basicamente, a gente tem a reprodução disso aqui, né? Apenas acrescentando o canabinoide, que é onde já tentaram até lançar medicamentos que não deram prosseguimento, porque tinham resultados muito irregulares, né? E esses medicamentos que atuavam inibindo os receptores canabinoides. Por quê? O receptor canabinoide 1, quando ele é estimulado, ele gera fome, né? Quem já fumou maconha, quem fumou maconha, relatam isso, né? Que dá uma fome terrível, que é a tal da larica. Então, em função também desses receptores, então, na verdade, hoje nós temos aí canabidiol e outros produtos derivados da maconha, que estão sendo usados como medicamentos. Alguns podem aumentar o apetite também na pessoa. Então, preciso ter atenção com isso aí, tá? Aqui você tem esse mapa interessante, né? Que isso aqui foi feito pelo pessoal lá de São Paulo, né? São médicos e pesquisadores lá da Universidade, se não me engano, da USP, né? Então, aqui você veja o neuropeptídeo Y, né? O pró-opiomelanocortina, que vai dar o alfa-MSH, então são sempre os antagônicos, né? Mais fortes, né? E aqui você vai ver, por exemplo, a grelina em vermelho, que é o hormônio da fome, né? E ele vai lá em cima também, ele atua também sobre o Y e sobre a GALT, então ele vai promover muito apetite, né? Mesmo passando pelo fígado, fazendo a leitura de nutrientes, né? Que se nós tivéssemos, por exemplo, muita gordura no momento do fígado, seria para reduzir, né? Então, como a pessoa está em jejum, também está em baixo nível de nutrientes no fígado, então vai aumentar ainda o efeito da grelina sobre esses peptídeos que estão, no caso, fazendo a leitura da fome mental, né? A pessoa sabe que não come a hora, isso aqui está estimulando fome. E aqui a grelina também está do ponto de vista visceral, né?
fazendo a leitura de órgãos como o fígado, como o estômago, e está vendo que a pessoa realmente não comeu. Então, por isso que o jejum, às vezes, tem que ser muito bem programado e ver que tipo de pessoa, se ela consegue trabalhar bem isso, porque a grelina pode colocar tudo isso aqui realmente a perder, né? No tecido adiposo, você vai ter as coisas, os hormônios, né, favoráveis, como a adiponectina e leptina, que vão favorecer ao efeito anti-apetite, né, da proopiomelanocortina e do CART, que são os receptores dos cara, agora faltou o nome, assim, adrenalina, né, catecolamina, desculpa. Esse quando dá um brancozinho, tá ficando velho. Então, desse lado aqui vai ajudar, a adiponectina, leptina aqui, a tipo que abrandar essa fome. Mas do outro lado, no tecido adiposo, está inflamado, a gente falou inflamação, então nós temos interleucina, nós temos o TNF-alfa, que inclusive é estimulador do NF-kappa-beta, então quer dizer, isso aqui é inflamação, a inflamação ela estimula a fome. Aliás, saiu artigos interessantes sobre isso recente, como o inflamado, o paciente inflamado obeso, como a inflamação gera fome na pessoa. Pô, você veja que interessante, né? Isso aqui de 2011, esses nossos colegas brasileiros. E está sendo comprovado exatamente isso que eles fizeram aqui em 2011. É muito legal estudar, né, gente? Que a gente vai fechando assim o quebra-cabeçazinho, né? E é muito bacana isso. Então, realmente, o fenômeno inflamatório gera fome, o tecido adiposo é inflamado. O que o tecido adiposo pode produzir de bom, especialmente a adiponectina, a própria inflamação vai corroendo, e esse lado bom, que ele poderia tentar se autocontrolar, não consegue, predomina, é exatamente o que a gente vê, né? O crescimento, o ganho de peso, né? Então, aqui você vai ter outros hormônios que vão atuar, né? Como o próprio glucagon, que está sendo muito estudado agora, a amilina, a própria insulina, né? Mas nós temos do lado de cá também um lado pesado, que é o sistema límbico da recompensa, em que é o que a pessoa quer, depois de um dia estressante de trabalho, um dia, meu Deus do céu, chega em casa, um trânsito do cão, poxa, eu quero aquela macarronada, pô, a bolonhesa, que a minha mulher fez para mim, com aquele vinho tinto, ai meu Deus, como é bom, eu quero mais, eu vou comer mais, eu quero queijo ralado bastante. Então é a recompensa, gente. Então é muito difícil trabalhar isso. Isso aqui talvez seja o aspecto mais difícil de trabalhar na fome mental, que é o sistema límbico da recompensa, em que a gente espera um dia inteiro por essa recompensa, né? E aí nós vamos ter também a atuação novamente das orexinas, um hormônio, um peptídeozinho pequeno chamado resistina, que ele também vai aumentar a fome e ainda vai contribuir para resistência à insulina. Então, tudo isso aqui é um mapazinho que esses cientistas, de uma forma brilhante, nos mostram como funciona, né, essa questão do ganho de peso, do apetite, né? E aqui embaixo mostrando, né, os órgãos, obviamente, no estômago vai liberar a grelina, né? E o duodeno que tem que liberar a colecistoquinina, né? Precisa de uma flora intestinal saudável, né? O jejum, por exemplo, não recaptando glicose, deixando níveis de glicose para sinalizar também o quê? Que poderia não necessitar da comida naquela hora, se você tem bastante ainda, glicose liberada. E por aí vai também os transportadores, né, da glicose e o peptídeo PYY, tudo que é verdezinho, que seria tipo para ajudar a controlar o apetite, né? Mas nós estamos vendo que existe todo um mapa pesado vermelho que está induzindo a esse apetite mental e também visceral, tá? Porque também é estômago vazio, então, obviamente que aí precisa, né? Ter uma sinalização, estou com o estômago vazio há muitas horas, e a gente vai procurar o alimento. Aqui você tem produtos hoje muito interessantes. Esse produto BeanBlock, ele aparece como um dos potentes bloqueadores da nossa terrível grelina. Vários médicos bem-sucedidos, que eu conheço vários deles, nutricionistas, estão trabalhando bons resultados para
controle de peso, redução de peso e passando pelo apetite, com o Bean Block. O Bean Block ele é um extrato do Phaseolus vulgaris, que é o feijão branco, tá? E que ele vai ter uma alta concentração de hemaglutinina, chegando a mais de 8.000 unidades por grama. E é exatamente essa hemaglutinina que vai atuar sobre a grelina, enquanto a amilase, a alfa-amilase, ela vai diminuir a absorção de amido. Então ele vai ter duas ações: reduzir a absorção de amido e açúcar e controlar os níveis de hormônio da fome, que é a grelina, principalmente para quem vai fazer algum trabalho de jejum intermitente. O Bean Block se torna muito importante, tá? Essa dosagem aqui de 250, mas tem muitos colegas nossos que eu conheço que estão trabalhando dosagens maiores, tá? 350 até 500 miligramas imediatamente antes das refeições. Agora vamos falar um pouquinho da obesidade e da questão emocional, estresse e cortisol. Ora, isso já foi descoberto há vários anos, né? Que o cortisol tem um papel na distribuição da gordura abdominal. Então, lá em 1994, esses estudos já mostravam, né, questão do estresse e a distribuição da gordura abdominal. Então, já foi sugerido lá atrás aumento de cortisol propiciando gordura abdominal. Então, isso foi feito com humanos, né? Na época foram mulheres que estavam com sobrepeso, né? E essas voluntárias que reagiram aos testes, todos que foram feitos, né? Principalmente a questão emocional, com muito maior agressividade, mostrando que estavam com o estresse controlado e níveis elevados de cortisol, né? Então, nós temos, já bem mais recente, abrindo o século 21, né, de 2000 para 2001, nós já temos o quê? Trabalhos mostrando sobre o perfil corporal, a silhueta, melhor dizendo, né, com mulheres na menopausa, né, e que foi percebido e observado que realmente havia uma tendência a um aumento dessa circunferência abdominal, né, com o aumento do cortisol. Então, quer dizer, nós estamos vendo uma trajetória que está se confirmando, né, ao longo de anos. 11 anos depois, esse estudo muito interessante com adolescentes, em que eles avaliaram o estresse matinal. Isso aí, você tem que perceber muito isso na criança hoje, quando ela vai para a escola de manhã. É isso, eu vejo na minha filhinha adolescente, que eu tenho uma filhinha de 15 anos agora, completou. Então eu vejo assim no semblante dela, eu já vejo, você está estressado? Ah, não, porque hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, hoje eu tenho uma aula com um professor que me estressa, ou hoje é dia de eu sentar do lado de um coleguinha ou de uma coleguinha. Então você já vê que esse estresse da escola, do bullying, de tudo isso aí já está levando também a criança, ao adolescente, né, a alterações do cortisol. E isso foi medido, que isso influenciou a gordura visceral e a gordura subcutânea, né? Eles fizeram com meninas, né? 23 meninas, eles fizeram isso entre 8 e 11 anos, fizeram esse estudo, né? E verificaram realmente que esses eventos escolares aumentou o cortisol, e isso levou ao aumento da adiposidade abdominal. Então, nós estamos falando de coisas muito sérias, nós estamos falando da escola, da vida, do estresse, e que isso já está produzindo pré-obesos, adultos que já serão obesos, que já estão fazendo um modelo obeso na adolescência, né? Então, isso é muito sério. Você veja, por exemplo, a curva do cortisol, né? Fisiologicamente falando, ele vai aumentar durante a noite. Aqui, por exemplo, ele está baixinho, né? Aí ele vai chegando, né? Assim, às 8 horas da manhã ele vai aumentando, né? Porque é o contrário da melatonina, né? Que a melatonina vem alta na madrugada e vai abaixando de manhã, e o cortisol vai subindo. Tudo isso perfeito, porque são dois poderosos antioxidantes que nós temos no corpo, tanto o cortisol como a melatonina.
Inclusive, são as únicas formas que nós temos de combater o estresse oxidativo pela hidroxila, que não tem enzima. O superóxido tem enzima, os peróxidos têm enzima, mas a hidroxila não tem enzima. Então, nós dependemos do quê? De hormônios, como cortisol e melatonina. Então, aí esse cortisol foi de madrugada baixinho, aí começou a subir de manhãzinha, aí pronto, acordou, ele sobe bem. Ele sobe bem, sempre há um estressinho ao acordar, sempre tem um horário, sempre tem uma coisa fisiológica também do cortisol, te preparar. Nós somos animais, né, que nós somos diurnos, né? Não somos morcegos, nós somos seres humanos. Então aqui, bom, os músicos são diferentes, é outra espécie. Eu sou músico também, então tem um pouquinho da noite. Mas então, vocês vejam bem, começa a descer depois, não é isso? Porque já preparou para wake up, né? Acorda, o que vai fazer do dia, o que vai fazer as coisas e tal, já está equacionando, vai abaixando, dá umas subidinhas que o chefe brigou aqui na hora do almoço, alguma coisinha, isso normal. Agora, o estressado aqui não baixa não, olha a diferença. O estressado, ele chega de manhã, abaixa só um pouquinho, ele já vai mantendo níveis elevados de cortisol durante o dia fora. E daí isso dá uma fome terrível nele. Então, realmente, o estresse e a fome, eles estão ligados intimamente, né? Além de que cortisol vai aumentar a deposição de gordura abdominal, vai estimular no apetite a fome. Isso aí o Hans Selye, que é o grande decodificador da bioquímica do estresse, ele fala, né? Porque a noradrenalina é um preparo imediato para o estresse, né? Adrenalina e noradrenalina, os dois, né? Noradrenalina ainda raciocinando, pô, tem que resolver isso de uma outra forma, rápida, mas a adrenalina já é briga ou fuga. Passou da nor para a adre, solução é tipo visão em túnel, coisa grave, né? Tá acontecendo comigo. Então, isso é imediato. Agora, o que o Hans Selye fala? O cortisol não é imediato, ele é o preparo do estresse que continuou. Tá? Porque eu escapei da situação aguda do estresse com a noradrenalina, adrenalina, resolvi alguma coisa, de repente discuti com o chefe me chamou a atenção ou me cobrou coisa, mas eu não era justo, algumas coisas não eram justas, eu contra-argumentei, usei minha noradrenalina e até adrenalina. Mas e depois? Tem o resto do dia, né? Então fica pensando, né? Pô, isso vai causar algum problema, não sei o que lá. Aí o cortisol, ele é o adaptador do estresse já contínuo. Não é o agudo de adrenalina e noradrenalina. Ele é o contínuo. E aí, como é contínuo e tem muito gasto de nutriente, muito gasto de energia, ATP está bombando direto nisso tudo aí, o cortisol vai lá no cérebro e fala o seguinte, come aí, preciso de energia. Então, por isso que o estresse é muito ruim para o ganho de peso e para o apetite, porque vai sinalizar realmente toda essa questão. Vai aumentar a insulina, vai preparar o organismo para receber mais carboidrato, né? Então, tudo isso vai ativar a gluconeogênese no fígado, tipo, vai tentar segurar as reservas de glicogênio, né? Então, quer dizer, toda uma série de reações que o cortisol vai promover, que ele vai predispor a aumento de peso e obesidade, tá? E diabetes também. De um lado, obesidade, do outro lado, diabetes, que o cortisol está envolvido, né? Aqui você veja um estudo de 2017, uma análise, melhor dizendo, um estudo, uma pesquisa de avaliação, né? De outros estudos, né? Então, esse artigo de pesquisa geral sobre um tema, que foi, no caso, cortisol e obesidade, ele chegou a avaliar o dado de 2.500 e tantos participantes acima de 54 anos e foi verificado que os níveis de cortisol eles eram mais baixos nos não obesos, tá? Enquanto os obesos apresentaram os níveis mais elevados. Então, realmente, isso foi publicado em uma revista totalmente especializada, que é Obesity, e é um trabalho também não tão antigo, de 2017, que foi coordenado lá na Universidade de Londres, tá?
E esse estudo trouxe uma confirmação, né, que nos deixa bem seguros de que esse estresse, esse cortisol, essa gordura abdominal estão interligados, né? Você veja aqui o Hans Selye, que foi o decodificador do estresse, né? Um médico que foi conterrâneo do Freud, né? Da Áustria. Ele veio depois do Freud, né? Ele já veio nos anos, ele chegou a viver entre 1907, que ele nasceu, em 1982, o Freud é de um pouco antes, né? Mas, interessantemente, dois austríacos que se dedicaram a estudos de cérebro, de comportamento, e o Hans Selye realmente até deixou essa frase bem interessante para nós, né? Todo estresse deixa uma cicatriz indelével e o organismo paga pela sobrevivência após a situação estressante, tornando-se um pouco mais velho. Então, tudo isso aqui o Selye escreveu em 1956, ano que eu nasci. Ele fez toda a descrição. Não mudou até hoje. É um gênio esse cara. Então, o estágio de alarme, aquele que eu falei. Eu tenho que me defender, ou argumentar, ou brigar até. Né? Então, é noradrenalina, que vai te deixar bastante raciocinante, rapidamente, né? Raciocínio fica mais rápido, né? É o efeito cocaína. A cocaína exatamente vai atuar nos receptores noradrenérgicos, né? A pessoa fica mais brilhante por alguns momentos, fica mais corajosa, né? A polícia mesmo tem dados aí que diz que a grande maioria dos assaltos de rua o cara faz porque está sob efeito de cocaína, ele não tem aquela coragem toda. Enfim, todos é uma bioquímica já bem conhecida. Então, essa noradrenalina, ela está procurando soluções que não sejam ainda de briga, ou verbal ou física, mas aí quando entra quando entra na adrenalina já é uma coisa diferente. Já é bem agressiva, pode ser verbal e pode ser física, né? E pode ser a fuga também. E depois a fase terceira, cortisol começa a vir o quê? Apagar esse incêndio das catecolaminas, né? Que gastou toda a energia livre aqui. Aí vem o cortisol, aí faz aquilo que a gente já viu, vai estimular apetite, vai estimular essa deposição, inclusive, da gordura no abdômen, é porque desloca do tecido adiposo, uma parte usa, outra parte não usa, volta para o abdômen. Então tem essa parte interessante também. O cortisol ele até ativa a lipólise para ter energia, para enfrentar a fase 1 e 2, depois tem que vir a fase de reposição energética. Só que essa lipólise do cortisol, ela é meio desordenada, porque ela é meio emergencial, não tem beta-oxidação em níveis suficientes, então aí sobra o quê? Gordura livre, aí volta para onde? Para o abdômen, tá? Então, e muitas vezes até gordura também visceral vai parar no abdômen por conta dessa situação do cortisol no estresse, né? A fase de alarme, então, começa no finalzinho da fase de alarme o cortisol. Depois, aí vem a parte da resistência. Então, aí é só cortisol, né? Aí é só cortisol. Vai não só aumentar apetite para captar mais energia, como vai economizar também energia. Porque está preocupado que vai ter de novo outra fase 1 e 2. E aí vem a pior fase, que é o distress, exaustão. Aí já foi para a cucuia muitos nutrientes, vitaminas, principalmente complexo B, vai todo embora. Existe uma grande perda nutricional nesse estressado que está na fase da exaustão, né? E esse estresse, por exemplo, que ele bloqueia o feedback da liberação, né, hipotalâmica do CRH para chegar a liberar o adrenocorticotrópico e depois o cortisol, né? Isso no não estressado, ou de uma pessoa que se estressasse só no momento, e não daquele que leva o problema para casa, leva para o sonho, leva para meses, né? Pensamento repetitivo, como diz Juarez Calegari, que é uma das coisas mais nocivas ao cérebro, né? Fixação mental, né? Tudo isso que é terrível. Então, o estressado ele não consegue fazer o feedback. Então, em vez de já tem muito corticóide, o que o não estressado ele vai. Então, tem esse símbolo aqui de bloqueio, né? Então, para de produzir, para com CRH, para com a CTH, já tem bastante. Não, o estressado ele destrava isso aqui.
e fica retroalimentando direto. Por isso que é tão problemático esse acúmulo de cortisol. Bom, cortisol aumenta a fome, vai levar a resistência à insulina, agressividade, né? Algumas questões, dor de cabeça, fadiga crônica, essa lipólise desordenada. Também o cortisol está ligado com depressão. Então você veja, queda do sistema imune sim, porque ele é um anti-inflamatório endógeno. Como anti-inflamatório, ele reduz a atividade fagocítica, ele diminui a velocidade das células de defesa. Então todo esse quadro realmente que o cortisol vai nos trazer o lado ruim, né? Porque tem o lado bom, óbvio. O cortisol é tudo de bom em níveis que não tem o acúmulo, né? Aqui você vê o cortisol, por exemplo, ele estimula a ligação da resistina, que é esse peptídeo vinculado à resistência à insulina. Hoje a gente sabe que um percentual elevado do fenômeno da resistência à insulina se deve à atividade da resistina, né? E o cortisol, ele estimula a ligação da resistina nos receptores, né? Então, além de tudo, a resistina vai gerar acúmulo de gordura no fígado, hipertensão, perda de tecido muscular, né? Tantas coisas ruins estão acontecendo com o descontrole da resistina. Então, essa regulação do cortisol, nós temos muitos elementos nutricionais importantes que vão ajudar não só a regular o cortisol, como a ser um suporte adrenal, né, nas glândulas adrenais. Então, o pantotenato de cálcio, que é a vitamina B5, é a vitamina mais importante para as adrenais. Então, você veja até que é uma dose bem caprichada, né? O complexo C é fundamental para a saúde das adrenais. E aí vamos entrar nos fitoterápicos, que eles não deixam o cortisol explodir, que é a ashwagandha, o rhodiola rose, espetacular, talvez o mais importante. Magnólia também, esses dois aqui, os três, né? Peso pesado que consegue manter o cortisol, melhorar o cortisol, não deixar de explodir em níveis tão elevados, né? Então nós temos isso aqui, uma fórmula espetacular que vocês podem usar, tem resultado bom mesmo, viu, gente? E temos um produto que nos ajuda muito, principalmente a regular toda essa questão do estresse e do cortisol, que é o ácido tauro-urso desoxicólico, conhecido pela sigla TUDCA. É uma chaperona também. Chaperona são produtos que auxiliam o metabolismo, né? Então poxa vida, gente, isso aqui que tem de estudos hoje mostrando, né? Como esse produto é importante, é um produto nosso. Nós fabricamos a partir da taurina, juntando com o ácido desoxicólico. Olha a importância da taurina, que a gente vai ver em várias questões da taurina, né? Então não é só no GABA a taurina, também na questão dos ácidos biliares, na questão de depurar o fígado, né? Tirar o excesso de gordura do fígado, né? Então tudo isso a gente vai usar a taurina. Mas assim, o TUDCA existe já, prontinho, né? Farmácia Avena tem, farmácia de manipulação. É um produto caríssimo, né? Um produto que a gente vai reservar para realmente pacientes que têm uma situação melhor e também por um tempo mais curto, né? Porque infelizmente é um produto que está num nível muito caro aqui no Brasil, né? O TUDCA, né? Então vamos usar com uma certa parcimônia. E o ômega 3, né? Esse ômega 2:1, ele tem 500 miligramas de EPA e 200 de DHA. Então é um produto excelente, purificado, né? Não é destilado a quente, né? Então nós podemos usar esses suplementos, eles vão nos ajudar bastante nesse controle do estresse, do cortisol, né? E aí nós temos que lidar também com esses fenômenos cerebrais e mentais, né? Que afetam muito a questão do apetite, da hiperfagia, que é a ansiedade, depressão, insatisfação. Tudo isso aí vai querer uma recompensa. Aí entra o sistema límbico novamente. Comida é a principal recompensa que as pessoas querem. E bebida. Pior que o álcool está entrando aí. Isso é que é triste. Até tirando lugar até da comida, como recompensa para o estresse do dia a dia, tá? Então, realmente, o tempo que hoje é o nosso algoz, né? Todos nós temos um algoz diário, que é o relógiozinho quando toca de manhã até o fim do dia. Nós temos que trabalhar, nós temos que dar atenção às pessoas, no trabalho, aos familiares. Nós temos muitas coisas para fazer.
E o tempo não nos ajuda, por exemplo, com o deslocamento na cidade, né, em que nós perdemos muito tempo preso, né, em engarrafamentos e tudo mais. Então isso aqui é realmente neurótico e não tem como escapar. Então vocês vejam o efeito importantíssimo do GABA nisso tudo aí. Porque o GABA, gente, posso dizer a vocês, não há um sistema mais eficiente do que o GABA para reduzir a ansiedade. Não é a serotonina é outra história. Tá? O GABA, na ansiedade, ele é fundamental. Reduzir a ansiedade, expectativa. Né? A serotonina é mais tolerância, aumenta a tolerância, sociabilidade, então até se completam, mas quero chamar a atenção do GABA para essa situação. Realmente, que ele vai impulsionar, né, de uma forma fisiológica o receptor GABA-A, principalmente, ele vai aumentar a eficiência do GABA no seu receptor de uma forma reversível, ou seja, ele não causa mal algum, né? Ele amplifica a ligação do GABA no seu receptor. Maravilha, o GABA é fisiológico, né? Totalmente diferente, por exemplo, quando vocês veem aqui o benzodiazepínico, que é uma medicação, foi a primeira medicação, o diazepam, né, construída mediante um mapa o estrutural do receptor GABA, né? Então é uma ligação muito forte, porque ele foi desenhado para isso. O professor Andrés Corokovas, da UFRJ, foi meu querido professor nos anos 70, né? Já falava que o futuro da farmacologia seria a farmacologia molecular, exatamente porque na época dele já estava se falando nisso. Com o microscópio eletrônico, né, conseguiam imagem das estruturas dos receptores nas células e desenhavam moléculas para se encaixar ali. Aquela questão da chave, a fechadura. Então, realmente, essa questão do diazepínico, o grande problema é que essa ligação ela é irreversível. Uma vez ligou, não desliga mais. E isso destrói o receptor, que é uma proteína complexa. Isso vai gerar o quê? A necessidade da construção de uma nova proteína. E isso é barato para o organismo? Muito caro. Muito ATP vai gastar. Você veja que a pessoa dependente de diazepínico, eu teve uma tia, minha querida tia Isolina, que usava bastante, ela estava sempre cansada. Você vê o paciente em uso de diazepínico em décadas, ele é uma pessoa cansada. Tá? Ele gasta muito ATP nessa situação que eu falei aqui, e o sono dele também não é bom. Não é sono fase nem 3 chega, é fase 1, que é o cochilo, é fase 2. Então, realmente, nós podemos usar a taurina como uma estratégia muito poderosa, que vai nos ajudar a aumentar o efeito do mais potente ansiolítico endógeno que nós conhecemos, que é o GABA, de uma forma totalmente natural. Então, isso é muito bom que a gente tenha conhecido através dos estudos né, da bioquímica, da medicina, que nós hoje tenhamos essa certeza, né, que é comprovado. Aqui eu vou passar alguns artigos, né, a gente vai mostrar a comprovação disso, né, que a taurina realmente é um estabilizador dos receptores GABA. Os receptores GABA nós temos vários tipos, GABA-A, GABA-B, GABA-C. Nós estamos falando, essa parte da ansiedade é o GABA-A, tá? Então, ela é neuroprotetora também. Fizeram estudos aqui com Alzheimer, né? E verificaram que a taurina ela é um inibidor da precipitação do beta-amiloide, que é o fenômeno que vai acontecendo em Alzheimer, destruindo, né, o córtex cerebral em áreas principalmente da matéria branca, né? Então, realmente, isso tudo aqui nós vamos vendo como a taurina ela tem um efeito antineurotóxico, né? Ela bloqueia a neurotoxicidade. Taurina também resgata neurônios centrais que estão sob efeito excitotóxico. No caso de testes que foram feitos com glutamato. Vocês sabem que o glutamato é uma toxina excitatória cerebral. Então, realmente, esse efeito neuroprotetor da taurina no GABA-A, ela fica muito marcante quando você usa um antagonista da taurina, onde todos os efeitos positivos saudáveis foram
foram anulados, né? Então, ficou claro isso para a gente. Taurina, um potente ativador dos receptores GABA-A extrasinápticos. Então, mais um estudo aqui publicado em 2008 no Journal of Neuroscience, que é uma revista muito importante, né? Aqui você veja taurina novamente como neuroprotetor, evitando degradações das proteínas sinápticas. Isso aqui já publicado em 2020, bem mais recente, né? E como ele fala aqui, a falta de agentes terapêuticos, né, que possam ajudar nas neurodegenerações, leva à busca por produtos que, felizmente, estamos vendo, alguns deles estão dentro da gente mesmo ou estão disponíveis na alimentação ou para suplementação, como é o caso da taurina, né? Chamada também de osmolito, porque é um produto, é uma substância pequena, uma molécula pequena, né, que tem essa capacidade de, inclusive, se ligar a proteínas e, através de reações momentâneas, por algum tempo, proteger essas proteínas. Então, proteínas que são alvo, por exemplo, em doenças neurodegenerativas, né? Então, ela é um neuroprotetor também. Aqui você veja a taurina, que vai compor o túdica, que é o ácido tauro, urso desoxicólico. E esse túdica, como ele é importante na obesidade, porque ele é o ativador da adiponectina, né? Sem o túdica, nós não teríamos atividade da adiponectina, né? É o túdica que vai promover, através da estimulação de uma proteína especializada, a ativação do complexo adiponectina mais a proteína DSBAL. Esse complexo é que é ativo, a adiponectina sozinha, ela não é ativa. Então, veja como a matéria-prima taurina, ela vai ser tão importante nessa situação de obesidade, uma vez que a adiponectina é um dos hormônios mais importantes, que pode nos ajudar, inclusive na saciedade e na ativação dos mecanismos para eliminação de gordura, que nós conhecemos como a lipólise, né? Aqui você veja taurina, um anti-inflamatório poderoso, porque ela regula o IΚ-beta, que é o precursor do fator inflamatório mais poderoso que conhecemos, que é o NF-κ-beta, no tecido adiposo. Olha que espetáculo. Então, a gente não está falando de inflamação na adiposa. Essa inflamação adiposa, ela vai ser um fenômeno muito sério e muito importante, que vai prejudicar mais esse paciente e que vai levar esse paciente a perpetuar esse tecido adiposo em volumes cada vez maiores, né? Então, vocês vejam que eles pegaram aqui, por exemplo, fizeram com animais, né, o estudo de toxicidade induzida pelo glutamato de sódio, é um outro veneno moderno que está nesses temperos japoneses, que está no ketchup, que está em toda essa coisinha doce, salgada, né? Agridoce. Então, realmente, vocês vejam aqui o produto, se ele é bom, hein? Ele é utilizado para induzir, inclusive, toxicidade nos animais, né? E essa indução, né, inflamatória, que foi prejudicial aos animais, levando, inclusive, a uma resposta insulinérgica descontrolada, e aí, após todo esse trabalho, a suplementação com taurina veio para reduzir a deposição de gordura nesses animais, tá? E esses animais que tiveram uma indução, por exemplo, dos precursores do NF-κ-beta. Então, realmente, o tratamento com taurina, ele diminuiu a adiposidade nesses animais em teste, né? Aqui nós temos um estudo, 2016, né, na síndrome metabólica, onde a taurina também, não só ela demonstrou um efeito na questão da gordura, como reduziu a pressão, né? Os pacientes hipertensos se beneficiaram na pressão arterial pela taurina, o que mostra ser uma molécula, um elemento nutricional, né, que é um aminoácido também, muito importante na nossa saúde, né? Aqui você tem, por exemplo, a ação termogênica da taurina, né? Esse estudo, que foi também em modelo animal,
eles analisaram vários tipos de dieta nos animais, né? Dieta com elevado teor de gordura, né? Essa sigla que a gente sempre encontra nos estudos, né? High Fat Diet. Então, quando a gente vê essa sigla HFD, né? HFD, é a sigla da dieta Western Diet, é fast food, né? Então, eles pegaram os animais, né, com dieta normal, dieta fast food mais taurina. Então, o que eles verificaram? Que a taurina, ela estimulou a expressão de genes termogênicos, ou seja, melhorou o metabolismo da gordura. Porque a gente sabe hoje que a gordura branca, ela se perpetua exatamente porque ela tem pouca ou quase nenhuma vascularização. Por isso ela é branca, né? Então é muito mais difícil limpeza dessa gordura. As próprias células de defesa macrófago nessa gordura não conseguem entrar muito. Elementos medicamentosos e nutricionais, tudo é mais difícil, né? Se você não tem uma rede capilar nessa gordura branca, né? Então, quando você começa a estimular exatamente essa vascularização, né? Você melhora a transformação da gordura branca em gordura marrom. Então, essa suplementação com taurina, ela conseguiu melhorar essa gordura marrom e ela estimulou genes, muito importantes, como o gene da proteína desacopladora 1, ou CP1, que é um dos principais mecanismos para a gente ativar a queima de gordura nos depósitos, porque é um dos poucos mecanismos que nós temos em que nós enganamos o organismo que nós precisamos de mais ATP sem precisar. E aí, como as fontes de glicogênio estão em uso, o organismo fica meio assim emergencial, vai buscar na gordura. Tudo isso de bom que a taurina pode nos ajudar também, e também todos os outros produtos que nós vamos ver daqui para frente, fitoterápicos, nós vamos ver muitos fitoterápicos ainda, que vão estimular o CP1. Estimulou o CP1, pode ver como um produto que vai te ajudar a reduzir peso, tá? Além disso, a taurina conseguiu inibir acumuladores de gordura dentro dos adipócitos, que é a lipina 1 ou lipin 1. Então, realmente efeitos extremamente favoráveis para nós, né? A taurina melhora a esteatose. Bom, isso aqui, Red Bull já sabe há muitos anos. Por que eles começaram a colocar Red Bull com uísque, com vodka, com tudo isso? Porque algumas pessoas, né, já sabiam lá atrás que a taurina era melhor o metabolismo do fígado. Então, se o cara vai se entupir de álcool, ele mistura com o Red Bull, por exemplo. Né? Isso já é conhecido. Né? Então, o efeito da taurina na esteatose é espetacular. E também ele vai melhorar a gordura branca no sentido de aumentar a transformação dessa gordura branca, ou tecido adiposo branco, em gordura marrom. Isso aqui também já foi comprovado, esse teste aqui, por exemplo, teste em vivo, teste agora do final do ano de 2023, bem recente, o que mostra o quê? Que é um tema, um assunto, que permanece muito ativo na literatura médica. E as pessoas realmente utilizando e cada vez mais recomendando o uso da taurina como um dos elementos que nós podemos usar na esteatose, no acúmulo de gordura, na obesidade, na ansiedade. Então, a taurina ela entra em dois aspectos, na fome mental e na parte metabólica também. Vocês vejam aqui a taurina para uso sublingual, é a melhor que tem. Pela via oral, ela pode sofrer uma parte de degradação pelo suco gástrico. A taurina de 400 miligramas, se você associa com o inositol, espetacular, amplifica muito a parte ansiolítica dela. Pode fazer que você vai ver que é diferente. A taurina com o inositol. E permanece também com o efeito da parte metabólica de gordura, então não atrapalha em nada. Você fazer essa jujuba sublingual, por exemplo, né? Com taurina 400, inositol 1000 miligramas, aqui tem 1,4 gramas, completa com a base de jujuba, uma jujubinha de 3 gramas, não é tão grande, tá? Uma jujubinha que você coloca tranquilamente na boca, vai chupando ela, e é algo agradável, pode pedir um aroma laranja natural, né? Então é um mecanismo bem agradável de você melhorar os pacientes, né?
da ansiedade e também melhorar o metabolismo da gordura. Pode fazer 2, 3 vezes ao dia. Conheço vários colegas médicos, nutricionistas que fazem mais vezes ao dia pela experiência deles. Não tem problema, não é produto tóxico nem nada, não tem nenhum tipo de ação ruim, né? E temos também aqui, entrando um pouquinho já na área dos fitoterápicos, esse espetacular ansiolítico natural, que é o L-teanina, que é encontrado no chá, nosso chá preto ou verde, né? Que é o Camellia sinensis, eu sempre digo, o chá verde é o mesmo do preto, só não foi torrado. Então, é a mesma planta, Camellia sinensis. Na forma de chá verde, ele tem mais ativos, porque a torra do chá, aquele mecanismo, né? Ele sempre o calor ele detona um pouco de ativos, né? Por isso o chá verde é tão importante. Então, o L-teanina do chá verde, com a nossa Melissa officinalis, e com esse extrato poderoso chamado Ossibest, que o Avena tem um contrato lá com o Florien, de exclusividade espetacular, esse Ossibest, que é nada mais é do que o nosso manjericão, mas é um extrato super, ultra poderoso e concentrado. Porque o que eu sempre falo, o fitoterápico é bom, mas deu certo aqui, não deu certo ali. Depende da qualidade do extrato. Ele sempre vai dar certo se o extrato for bom, né? Mas tem extrato melhores e extrato piores. Como dizia um professor meu, professor Paulo Occhione, você não vai trabalhar com extrato de mato, tipo pejorativamente dizendo, um extrato de má qualidade, que tem pouca concentração de ativos, né? Por isso, sempre que eu posso, que conheço, eu recomendo algum extrato padronizado, top, como é o caso do Ossibest, que é um manjericão altamente concentrado. Vocês vão ter um resultado muito bom com essa fórmula aqui. Ansiolítica, melhora, diminui a compulsão alimentar, né? Isso aí vai ser bastante positivo. Essa ansiedade que está muito ligada ao estresse, né? E que isso nós temos que trabalhar, porque senão o gatilho da recompensa, ele vai ser, direto, o tempo inteiro. Gatilho de fome, bebida alcoólica, drogas, tudo que for recompensa da vida agitada, da vida muito ocupada, de muito estresse no trabalho, na família. Então nós temos que modular essa ansiedade e estresse para que o gatilho da recompensa não vá levar para outros caminhos, né? Que não serão bons, né? Então nós temos aqui até essa tabelinha que eu fiz para vocês, essa tabelinha é um bizu, puxa vida, espetacular. Bromazepam é usado muito, né, na medicina comum para o GABA. Nós temos a contrapartida verde, taurina com inositol, nós podemos usar no lugar do bromazepam. Nós não temos bupropiona, hoje estou com a bupropiona, que é um ansiolítico também, que vai agir sobre noradrenalina, que vai aumentar a alfa-melanocortina, né? Só que nós temos, do lado de cá, uma passiflora incarnata, que nós podemos usar extratos também de boa qualidade do Avena, que vão ter um efeito like, né? Do bupropiona. Nós vamos ter também outros benzodiazepínicos, que são até mais sonolentos, né, como o Lexotan e outros mais. Nós podemos ter o Valeriana officinalis, que é uma poderosa sonífera, uma das mais poderosas desde a época do Egito. Você tem registro da valeriana, que melhora o sono das pessoas, tá? Não usa muito não, porque pegando um extrato bom, né? Como do Avena, você cuidado, hein? Porque já vi pessoa meter 300 miligramas, a pessoa ficar a manhã toda, acorda igual um zumbi. Vai com 100, 150 miligramas, entendeu? Com bom extrato, e se for necessário, aí você sobe um pouco, porque cada pessoa é diferente, né? Aqui o topiramato, por exemplo, que atua sobre o glutamato, a camomila já é a contrapartida verde. Então eu fiz essa relação dos estudos que mostram aonde cada um desses se encaixa. Então, aonde você queria um topiramato, você pode usar uma camomila em extrato padronizado, uma buspirona, uma eritrina mulungu, uma planta da nossa flora amazônica, poderosíssimo ansiolítico, um dos mais poderosos que nós conhecemos, que os índios inclusive usavam, e que o português aprendeu com o índio, o poder da eritrina mulungu, tá? E aqui embaixo, por exemplo, nos produtos que melhoram a recaptação da serotonina, representado pelo grupo da fluoxetina, né?
e que nós temos o 5-hidroxitriptofano. Podemos fazer jujubinha sublingual, comprimidinho sublingual do 5-hidroxitriptofano. Não recomendo começar com mais de 100, que eu já vi efeito rebote. Começa com 50, se for o caso 100, 150, mas sempre avaliando o paciente, né? Então, começando sempre com 50, porque pode ser algumas pessoas responderem muito, tá? Aqui, por exemplo, os precursores naturais da serotonina, acabamos de falar, o 5-hidroxitriptofano, os seus metabólitos que vão facilitar transformar em serotonina, que é o ácido folínico, que é a B6 ativa, né, conhecida como piridoxal 5-fosfato, isso aqui nada mais é do que a vitamina B6 ativada já, a biotina e o magnésio glicina quelato. Então, isso aqui você vai ter, com certeza, um grande estimulador e precursor da serotonina. A serotonina vai ser muito importante, ela vai melhorar também a ansiedade, ela melhora a tolerância ao meio, ela diminui a irritação, paciente irritado, por exemplo, que se irrita com tudo, né? Entra no elevador, sai porque já tem gente, o vizinho incomoda porque coloca a lata de lixo numa posição que ele não gosta. Enfim, essa coisa que pode gerar muita briga, né, em vizinhança e tudo. Então, a serotonina é, como dizia o Elian Pova, o hormônio da civilização. Se a gente não voa no pescoço do outro o tempo inteiro, é porque nós temos serotonina, né? Então, aqui, por exemplo, outra atividade que pode nos ajudar também, principalmente na parte das catecolaminas, que nós sabemos que vai reduzir apetite também, né? Se nós aumentamos dopamina e noradrenalina, então nós temos como aumentar essa dopamina e noradrenalina de uma forma mais saudável, sem precisar tricíclico, sem precisar de inibidor da MAO, que são produtos fortes, né? Antidepressivos, né? Então, nós podemos usar a eritirosina, junto com o complexo C, a rhodiola rosea, de novo, e o cobre. Com isso aqui, nós aumentamos tanto dopamina como noradrenalina. E vai nos ajudar a desfocar o quê? Desfocar fome. Pensar em outras coisas. Vamos pensar em atividades também culturais, vamos pensar em ver um filme bacana na televisão mesmo, ou no cinema, vamos pensar em ler alguma coisa, vamos pensar em desfocar. Só a comida através dos catecolinérgicos que vão aumentar a criatividade, né? Principalmente noradrenalina, não é isso? Aqui agora vamos então começar a falar da questão glandular, né? E do controle, como é que acontece o controle da bioenergética, né? Uma das coisas mais importantes é o metabolismo da tireoide. Então, essa tireoide ela vai regular o gasto energético, ela vai regular a liberação de ATP, ela vai regular o uso de gordura para transformar em ATP, ela vai medir também qual é a disponibilidade energética no organismo naquele momento, então ela é muito importante. Por isso que a gente colocou até Master Control of Energy Expenditure. Então vejam que é a glândula-chave e que é uma glândula que também, por outro lado, é muito vulnerável, principalmente ao estresse oxidativo, né? Então, essa glândula tem sido muito pesquisada em função do estresse oxidativo que começa a provocar prejuízo na sua função, mesmo em idades ainda precoces, né? Numa faixa já de 40 a 50 anos, né? Nós já temos muitos problemas, né? E o que eles chamam a síndrome não tireoidiana, né? Na verdade, não está vinculado a nenhum aspecto conhecido como Hashimoto e outros problemas que alteram a função da tireoide, né? De início estimulando muito e depois exaurindo os hormônios da tireoide, né? Também a produção de anticorpos, né? Contra os hormônios da tireoide. Então, todas essas questões que estão sendo já estudadas há muito tempo e que afetam o funcionamento da tireoide, né? Então, no caso, a redução da atividade, por exemplo, de uma enzima chamada deiodinase 2, que ela vai ser responsável por essa síndrome não tireoidiana, porque, na verdade, a glândula consegue produzir o T4,
mas reduz muito a ativação em T3, por deficiência nessa enzima, né? Que são as deiodinases. Então, isso vai reduzir a oferta de hormônio, hormônio ativo, né? E com isso, nós vamos ter um acúmulo do T4, que não é ativo, como o T3, né? E vai acabar ocasionando uma função hipotireoidiana, né? Nós vamos ter uma baixa atividade dos hormônios da tireoide. Aqui, por exemplo, nesse artigo, você já veja a abordagem das disfunções da tireoide e como isso pode levar, né, ao aumento de uma resposta dos hormônios precursores, como TSH, e que vai acabar sendo responsável por respostas que vão nos trazer uma resistência à leptina, né, iniciando com uma hiperleptinemia, e também uma resistência tireoideana. Então, quer dizer, tudo isso, todas essas alterações que têm uma base na inflamação da tireoide e no excesso de estresse oxidativo, né? E que esses estudos estão sugerindo que essas mudanças na tireoide nos obesos, eles vão contribuir para complicações metabólicas, né? Aqui você veja, por exemplo, fatores que causam disfunção na tireoide. Inflamação, logo de cara. Por quê? Porque nós temos uma glândula que utiliza muitos radicais livres para produzir os hormônios. O iodo não se liga à tirosina sem a ação dos radicais livres. Já falamos disso várias vezes. Então, é uma glândula realmente altamente reativa do ponto de vista bioquímico e dos radicais livres. Essa inflamação, ela vai gerar disfunção direta e vai indiretamente agir na leptina, aumentar o fator TNF-alfa, que vai aumentar o NF-kappa-beta, as interleucinas, interferon. Tudo isso vai ocasionar sérios problemas que vão sobrecarregar a tireoide, tá? Some-se a isso algumas questões ambientais, como o flúor em excesso, se tiver acima de 0,7 ppm na água, por exemplo, já foi medido 1,2 no Rio de Janeiro. Então, o flúor é o inimigo da tireoide, né? Enquanto o selênio é o amigo da tireoide. Então, precisamos estar atentos também aos elementos poluentes que vão estar contribuindo, e são vários esses fatores que nós vemos contribuir para prejuízo da nossa tireoide. Então, assim, não esquecendo, a síntese da tiroxina, ela passa pela incorporação de iodo no núcleo da tirosina. E isso só vai acontecer mediante radicais livres. Essa é a questão da tireoide. Ela trabalha com isso, tá? Então, enquanto isso aqui estiver sob controle, nós estamos tendo o quê? Aquilo que a gente precisa, né? A formação do T4 aqui e logo depois a sua ativação em T3. Maravilhoso. Tudo isso aqui é maravilhoso. Daqui para aqui e para aqui está ótimo. Agora, se acumular isso aqui, nós começaremos a ter vários problemas. Outras vias naturais que pode metabolizar o excesso de T4, caso isso aconteça, o organismo tem suas defesas, como a glicoronidação, a sulfatação, e também a clivagem em diodo-tironina. São vários mecanismos interligados que vão manter a tireoide funcionando muito bem. A única coisa que a gente tem que se preocupar é com isso aqui, estresse oxidativo na tireoide. Então, aqui nós vemos, por exemplo, que a DIO2, ou deiodinase 2, é a mais importante, porque é ela que vai converter o T4 em T3. E isso vai oferecer ao núcleo da célula a ativação para os receptores retinoide e os receptores da tireoide. E isso vai ativar todos os mecanismos na gordura, vai disponibilizar gordura para transformar em acetilcoenzima A para entrar no ciclo de Krebs, nos manter em níveis energéticos adequados no organismo. Tudo isso aqui que vai ser mantido através do metabolismo correto da tireoide. Entretanto, pensando, por exemplo, pelo lado do estresse oxidativo e tudo aquilo que pode prejudicar a tireoide, do outro lado nós começamos a ver o quê? Elementos nutricionais que vão nos ajudar com a tireoide. Onde o primeiro deles, um flavonoide, pouquíssimo estudado ainda no Brasil, também pouco
pouco distribuído nos alimentos, que é o camphorol. O camphorol, ele vai ser, aliás, aqui faltou até um pezinho, desculpa, né? Camphorol, vejam aqui embaixo, né? Camphorol, ele vai ser o flavonoide mais importante sobre o estímulo da enzima que converte o T4 em T3, que é a deiodinase 2, né? Ele chega a levar a um aumento de 30% no consumo do oxigênio, o que está mostrando como ele acelera o metabolismo, né? A deiodinase 2, ela vai ser cerca de 3 vezes mais ativa pelo camphorol. Então, os efeitos do camphorol, eles são muito evidentes, né? Aqui você veja um outro estudo, né, publicado sobre a ação do camphorol no hormônio da tireoide. Aumentou aqui, ele chega a falar em 50 vezes a atividade da DIO2, né, publicado em 2011, esse estudo aqui, publicado no Jornal Internacional de Bioquímica, né, esse outro aqui um pouquinho antes, em 2007, ele foi publicado num jornal especializado em diabetes, né? Aqui você veja, então, ainda nesse grupo dos elementos que podem melhorar a função da tireoide, o nosso conhecido ácido lipóico, poderoso antioxidante bissolúvel, já falei isso no primeiro módulo, a importância do ácido lipóico, porque ele é solúvel no veículo, no meio aquoso e no meio lipídico, então ele atua tanto no citoplasma como na membrana das células, né? E eles mostraram aqui que a suplementação com R-ácido lipóico, né, ela melhorou bastante o metabolismo energético. Ele conseguiu também ter uma ação sobre a deiodinase, sobre as sirtuínas, que é um grupo de enzimas muito importantes no metabolismo da gordura, para liberar a gordura do tecido adiposo para descer, para ser transformado em energia, né, sirtuínas, tanto a sirtuína 1 como a 3. O PPAR-gama, que é aquele que vai equilibrar a questão dos adipócitos muito sobrecarregados, né? Então ele vai distribuir os adipócitos. Adipócito muito cheio é adipócito inflamado, né? Adipócito preenchido por muita gordura. Então vejam como o ácido lipóico, aqui um estudo de 2014, ele tem tantas funções importantes, né? Aqui temos um estudo mais recente ainda. O ácido lipóico melhora a relação T3 por T4, ou seja, está ativando mais formação de T3, né? Isso aqui a gente já subentende que ele está atuando sobre a DIO2, né? Que aliás foi dito aqui no anterior, né? Então ele vai melhorar essa oferta de T3. Somente o ácido lipóico melhorou essa dificuldade em manter o peso corporal causada no hipotireoidismo, né? Então você veja que isso aqui foi um estudo em vivo, né? Você veja os grupos de animais, né? Controle com hipotireoidismo induzido pelo propiltioracil, que nós conhecemos, né? Que é até medicamento, né? Então quando você dá doses elevadas ao animal, você provoca o hipotireoidismo, aí depois ele começou a administrar, né, a metformina, que ele comparou com o ALA, que é o ácido lipóico. E no final ele conclui que o ALA teve o resultado, inclusive, melhor, né? Isso é um estudo bem recente de um jornal muito respeitado, minha gente, que é o Jornal Diabetes, Metabolismo e Desordens Afins, né? É muito interessante esse artigo publicado agora em 2022. Aqui nós temos um outro fitoterápico muito poderoso, estimulante da tireoide, que é o Black Cumin, ou cominho negro, cuja planta é o Nigella sativa. Teve até um seminário aqui no Rio de Janeiro, foi até um pouquinho antes da pandemia, em 2018, que o Purifarma fez esse seminário com o professor Luiz Moreira, nosso querido professor Luiz Moreira, um colega mais jovem que eu, apresentou os estudos da Nigella sativa, e inclusive sobre a tireoide, né? Então você veja que há vários registros do cominho negro, ele melhora realmente a atividade tireoidiana, aumentando a eficiência, inclusive, da glândula na liberação do T3. Aqui você tem, então, protocolos que vão melhorar bastante a função da tireoide,
e são todos produtos nutricionais. Então isso é muito interessante para a gente usar. São produtos não agressivos, né? Então nós vamos dar um suportezinho de iodo, que é importante para a glândula tireoide, sempre na forma natural com as algas, né? Que é o kelp, que é uma alga, né? Kelp iodine. Né? Então vamos usar, não precisamos usar doses tão altas, né? 200 microgramas. O selênio, que é o amigo da tireoide, né? Então vamos também numa faixa de 150 microgramas. A tirosina, na forma acetil, é mais poderosa, que vai aumentar a síntese de hormônios. E aí vem os protetores. Até aqui nós trabalhamos a síntese. E daqui para baixo vamos proteger essa glândula, né? Com camphorol, R-lipoico, nigella sativa, usando o recipiente, que é a minha dicasinha sempre para vocês, que é o ciclo beta-destrina, é o recipiente para as cápsulas, que você vai melhorar a absorção disso tudo aqui. O melhor recipiente que a gente pode estar usando, principalmente quando entra flavonoide nas formas, tá? E ainda temos que nos preocupar, obviamente, com o estresse oxidativo da tireoide. Nós vamos trabalhar o complexo C e o N-acetilcisteína juntos. Esses dois nós vamos ter realmente um resultado muito favorável nesse protocolo da tireoide. Aqui você tem agora, saindo um pouquinho do assunto tireoide, um capítulozinho que eu gosto, curto, mas que eu gosto, nos protocolos contra excesso de peso, ganho de peso e tudo mais, que são os agentes mecânicos. Gente, nós precisamos lembrar que existe fome realmente de estômago, não é só mental, né? Até porque a fome estomacal, que vai ser medida por grelina, ela vai ativar também o cérebro, né? Então, se a gente consegue uma plenitude gástrica, se a gente consegue manter essa mucosa ocupada, óbvio que a gente reduz fome. Então, esses sacietógenos mais conhecidos, eu cito logo de cara um ácido das algas, um polímero, melhor dizendo, que é o ácido polimanurônico. Então, ele tem um tipo de glucanas, que é o polimanurônico, ele é bastante bem tolerado, ele não é absorvido, ele tem a capacidade, como várias outras glucanas, né, de absorver muita água. Então, no estômago, rapidamente ele vai produzir uma saciedade, ele faz volume, né? Ele não tem efeito nenhum, ao contrário, ele não tem efeito tóxico e ele é desintoxicante porque ele é quelante de metais tóxicos. Ele tira chumbo, ele tira alumínio, todas essas glucanas que nós conhecemos que são desintoxicantes, né? Então, realmente, nós temos estudos aqui bem interessantes como esse, feito em animais, que mostra que o ácido polimanurônico, ele reduziu o ganho de peso. Em animais que estavam submetidos à dieta hipercalórica, que é o High Fat Diet, né? Isso teve impacto, inclusive, muito positivo na microbiota. Nós estávamos acabando de falar ainda há pouco que o excesso de gordura, ele é um grande inimigo da flora intestinal, porque vai reduzir a população de bactérias boas e aumentar a população de bactérias ruins, como as metanógenas. Ora, então nós estamos vendo aqui que o polimanurônico das algas, ele melhorou a população de bactérias boas, medida, por exemplo, através de um probiótico importantíssimo, que é o Lactobacillus reuteri, e que nós vamos ver como esse Lactobacillus exclusivamente humano, nós vamos ver lá na frente protocolos muito positivos para a melhoria da flora intestinal, usando também o reuteri e outros lactobacilos e bifidobactéria, que vai melhorar também essa questão da obesidade, tá? O polimanurônico, ele restaura a flora intestinal. Olha que maravilha, né? Ele melhorou a quermância. Ele melhorou também um outro Lactobacillus gasseri, que está intimamente ligado à perda de peso, né? Quanto mais presença do gasseri nessa flora, mais positiva é o tratamento para a redução do peso, né?
e outros também do gênero Bifidobacterium. Aqui você tem uma outra fibra, né, glicosídica, dessa família das glucanas, que é o glucomannan, muito conhecido, né, de uma planta japonesa chamada konjac, cujo nome botânico é Amorphophallus konjac. Então, essa é muito conhecida. Desde que eu comecei a entrar em estudo de peso e tudo isso, lá em 1990, já se usava o glucomannan e se continua usando. Ele também vai ter o efeito semelhante aqui do polimanurônico, tá? Você tem, inclusive, hoje, alimentos feitos com o konjac, que é o KGM, né? Macarrão, que já é substituído em até chega a próximo de 80%. Eles reduzem a farinha, o trigo e tudo mais, e colocam o pó do glucomannan. Então é um macarrão que não engorda. A pessoa come, fica satisfeita, tá? Não é ruim de gosto, que eu já comi, tá? E ajuda bastante quem puder, não é tão barato, mas encontrar essas massas feitas com o glucomannan. Mas aqui nós já vimos claramente que ele, no caso aqui, feito esse estudo que foi feito com humanos, né? E realmente mostrou um resultado muito bom, porque houve até 47% redução na ingesta calórica, né? Usando a massa que foi feita integralmente com o glucomannan, e uma massa que é chamada KGM50, usou 50% de farinha comum de trigo e 50% de glucomannan. Também houve uma redução muito boa, de 23%, tá? Na ingesta calórica. Então, quer dizer, são coisas que podem nos ajudar. Então, nós podemos fazer essas formulações, né, do polimanurônico com o glucomannan através de sachês, né? Nós podemos fazer 1 grama de glucomannan, eu vou dar isso no caderno de fórmulas, pode ficar tranquilo que vai estar lá no caderno de fórmulas. Associar o glucomannan com o polimanurônico, né? 1 grama de cada, 1,5 grama de cada um. Não dá para fazer muito mais que isso, porque a gente vai colocar água no copo d'água grande, né? E aí também vira um mingau muito grosso. Então, até assim, 2 gramas, né? 1 grama de glucomannan, 1 grama de polimanurônico, pode botar um aromazinho natural de laranja, se quiser. Aí joga o copo d'água, pega a água, joga o pozinho do sachê, bate com a colher assim, e aquilo forma uma coisinha grossa assim, viscosinha, um líquido, né? Aí você bebe. Realmente é bem interessante. Que isso antes das refeições, meia hora antes, 40 minutos, não vai comer, cara. Isso eu posso dizer que eu já fiz. Realmente tira completamente o apetite. E não é assim uma coisa desagradável, é bem tolerável, né? Nós podemos, que é uma estratégia que nós temos de produtos assim que não sejam quimicamente ativos, é só mecânico mesmo, né? E vai melhorar muito a flora intestinal da pessoa. Eu posso garantir a vocês, todos os tratamentos que eu acompanhei de médicos, amigos nutricionistas, que as pessoas fizeram o tratamento com disciplina, né, tomando diariamente, antes do almoço pelo menos, o copo de glucomannan com a alga, no caso o polimanurônico, né, o resultado foi muito favorável, tá? Então isso aí fica como também uma opção para a gente, né? Agora eu vou abordar um pouquinho os mecanismos fisiológicos que controlam obesidade e controlam o gasto energético, né? Então nós temos as sirtuínas. Vocês vejam que as sirtuínas, elas são as enzimas mais importantes. É a enzima, por exemplo, que vai controlar toda aquela pessoa que está em jejum, né? Ficou perdido na caverna 35 dias. Ele vai sobreviver com a lipólise, mas como? Desordenado? Não, senhor. A sirtuína vai controlar cada passo desse jejum. Cada passo. Por isso que eu digo, o jejum é um fenômeno interessante. É interessante para se fazer com controle. Menos que 12 horas, esquece. Porque não libera sirtuína nenhuma. Então, a partir de 12 horas, começa a haver uma liberação da sirtuína. Ela vai equilibrar o estresse oxidativo, ela vai liberar enzimas antioxidantes, ela vai coordenar a lipólise. Não adianta a lipólise sem beta-oxidação. O que adianta você jogar um monte de gordura
no sangue, né, proveniente do tecido adiposo, através da ação das lipases adipositárias. Aí você joga um monte de ácido graxo livre, chega no fígado, a beta-oxidação não dá conta. Então tem que estimular a beta-oxidação também, porque tem que oferecer o ácido graxo, mas tem que oferecer o sistema que vai quebrar esse ácido graxo em acetilcoenzima A. Por isso que essa coordenação é muito importante e nós conseguimos isso através das sirtuínas. O FGF, fator 21, é o principal coordenador da beta-oxidação, junto com o PPAR-alfa. O gama já vimos que é aquele que faz a diferenciação de adipócito para distribuir mais a gordura, não ficar sobrecarregando o adipócito. E o gama é esse. E o alfa é o que vai ativar também beta-oxidação. A proteína DSBAL, que é o ácido tauro-urso desoxicólico, a túdica, que vai aumentar a adiponectina. A enzima AMPK, quinase, que vai ativar a lipólise. E, por último, os receptores farnesoide X, que são as últimas descobertas que ativam a lipólise através do intestino, que são pesquisas de um grande cientista, Ronald Evans, lá do Instituto Salk Institute, dos Estados Unidos, tá? Da Califórnia. Então, veja quanta coisa bacana que vai ter para a gente estudar, mas assim, tipo no próximo vídeo, porque tudo isso aqui é um tema bem complexo e a gente iniciando agora, que já está com 1h26 de vídeo, tipo assim, a cabecinha já está começando a cansar, né? Então vamos dar uma parada aqui e já sabendo que no próximo vídeo nós vamos abordar como nós podemos usar produtos naturais, fitoterápicos, vitaminas, flavonoides, usar de forma que possa melhorar tudo isso aqui a nosso favor, né? É aquilo que eu sempre falo. Óbvio que a questão do basal, da boca, o que come, o que gasta, sempre vai ser a base de tudo. Mas olha que nós podemos ajudar bastante. Porque às vezes a pessoa até se dispõe realmente a fazer o tratamento, né, de equilíbrio nutricional, atende o que vocês falam, reduz caloria, mas às vezes o resultado não vem tão rápido, só com a dieta. Então isso aqui vai nos ajudar a que o resultado venha um pouco mais rápido. Para quê? Para a gente ter aderência dos pacientes. Isso é que é o mais importante. Não se consegue muita aderência dos pacientes aos tratamentos se os resultados são muito longos. Então precisamos ter várias formas. Por isso que tudo isso que eu estou falando aqui, ele vai ajudar bastante para que a gente possa ter esses resultados num tempo em que anime a pessoa. Que a pessoa olhe, veja já algum resultado e fale, bom, vou prosseguir com força, firme e forte nesse caminho, tá? Obrigado pela atenção e no próximo vídeo continuaremos ao estudo sobre a obesidade e o que podemos fazer para melhorar dentro da ortomolecular. Obrigado.